Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. O meu convidado de hoje tem uma das vozes mais bonitas do Brasil. É um grande comunicador, cara que entende tudo da área de comunicação do agronegócio. Eu vou conversar com Ricardo Nicodemos, que é presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E o tema da nossa entrevista será Agro, a marca do Brasil. Voz de veludo, Ricardo Nicodemos, tudo bem, meu amigo? Divino, meu amigo, que honra participar do teu programa. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você hoje. Me conta uma coisa, cara. Você já trabalhou em rádio alguma vez ou não? Olha, Divino, nós já fizemos de tudo um pouco. Já fizemos freelancer para spot publicitário, já fizemos estágio em rádio, já trabalhamos em publicidade, fazemos de tudo um pouco nesse mundo. Como é que começou a história da ABMRA? Olha, a associação, ela começou em junho de 1979. Portanto, em junho próximo, nós completaremos 45 anos. Ela começou com a inquietude de um grupo de profissionais de marketing e de comunicação, de publicitários, que esses profissionais trabalhavam em grandes multinacionais e buscavam formas de melhorar essa questão da comunicação e do marketing. Você imagina que há 45 anos não existia internet, não existiam os recursos que nós temos hoje. Então, e o acesso físico, efetivamente, às propriedades era muito difícil. E para que a gente recorde também, há 45 anos, o Brasil ele tinha um grande problema na questão de produtividade. É bom que recordemos que ainda passávamos por um problema de produção. Nós éramos grandes importadores de alimentos, em especial de grãos e de proteína, em especial de carne bovina. Então, naquele momento, há 45 anos, esses profissionais tinham uma grande inquietude de buscarem soluções e entenderem qual era a melhor forma de construírem uma boa estratégia de marketing e comunicação para poderem acessar as propriedades rurais. E aí começaram a se reunir, quer dizer, esses profissionais começaram a se reunir, em princípio, no final do dia, se reuniam no centro de São Paulo. Essa é um pouco da história da BMRA. A BMRA, ela se posiciona hoje como a casa dos profissionais do marketing e da comunicação,
E ela tem um papel extremamente importante, porque ela quer ser o farol para dar a luz ao debate da comunicação. Então, o tempo todo, ela vem trazer luz, ela vem trazer conhecimento, ela vem trazer informação, ela quer ajudar os profissionais a entenderem qual é a melhor forma de se comunicar com o produtor rural, mas também, Divino, qual é a melhor forma hoje do setor se comunicar com a sociedade urbana. E eu acho que esse é um dos principais pontos que o setor precisa se preocupar. Está na hora de criar um novo ciclo. O que mudou na comunicação do agronegócio nessas 4 décadas aí? Nós precisamos entender dois pontos. Assim, eu não quero ser grosseiro, e eu acho que nós não devemos ser grosseiros. Eu acho que nós devemos reconhecer muitos avanços. O primeiro deles é que muita gente fala que o agro não sabe se comunicar. Isso é uma meia-verdade. A verdade é que o agro sabe se comunicar muito bem. Haja vista que é o único setor, não é só no Brasil, esse é o único setor no mundo. O Brasil é uma referência, inclusive, que tem 5 emissoras de televisão trabalhando full time o tempo todo, com programação exclusiva do agronegócio. Você tem dezenas de jornais de cooperativa exclusivamente dedicados ao agronegócio. Você tem portais, você tem dedicados ao agronegócio. Você tem revistas, dezenas de revistas, excelentes títulos, com profissionais dedicados a falar do agronegócio. Então, nós não podemos dizer que o agronegócio não tem uma boa comunicação. Isso não é verdade. O agronegócio, ele tem uma excelente comunicação da porteira para dentro. O que nós efetivamente precisamos, agora o setor, ele precisa dar o próximo passo. E qual é o próximo passo? O próximo passo, efetivamente, é profissionalizar a sua comunicação da porteira para fora. E aí, Divino, eu quero dividir um pouco com você e aproveitar o teu espaço, até para dizer um pouco dessa questão da comunicação, porque, de certa forma, assim, falar de comunicação, de que o agro precisa se comunicar, ou falar de comunicação, ou falar de marketing da comunicação, isso virou moda. Isso é legal, isso é bacana, isso gera engajamento, isso é cool, isso tá na moda. Né? Em qualquer lugar que você vá, isso faz parte da pauta. Pois, mas o que está faltando para que esse passo seja dado? Porque isso que você falou aí, eu já tenho ouvido há alguns anos até. Olha, a gente fala muito bem da porteira para dentro, mas não fala da porteira para fora. A gente não consegue comunicar com a sociedade, a gente não consegue mostrar para a sociedade que... Inclusive tem o exemplo do leite da caixinha, né? Que todo mundo dá esse exemplo, né? Que o leite não nasce na caixinha. Mas assim, parece que a coisa fica muito no discurso. O que está faltando para que a prática aconteça? Então, nos últimos tempos, durante os últimos 45, 50 anos, nós tivemos grandes visionários empreendedores que se juntaram aos produtores e mudaram a condição do Brasil, né? Mudaram a condição do agro. Há 50 anos nós éramos dependentes, importávamos alimentos, aí esses visionários
Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues, Francisco Turra e outros mais, outros tantos mais, deram todas as diretrizes e, juntamente com produtores e produtoras, porque aqui me permita abrir um parênteses, essa questão da presença da mulher no agro, que tanto se fala hoje, a mulher está presente no agro há 50 anos, há 80 anos. Sim, o agro não estaria onde está hoje se não fosse a mulher. É balela falar que a mulher está presente no agro hoje, quer dizer... Mas, enfim, a mulher está presente no agro há 50 anos. Se não fosse a mulher carregando o que carregou, não teríamos chegado aonde nós chegamos. Mas, enfim, produtores e produtoras fizeram com que chegássemos até aqui. Mas foi esse empenho em mudar essa situação. Nos últimos tempos, a gente tem visto lideranças trabalhando com a questão e discutindo e com uma atenção muito grande em temas importantes como sustentabilidade, como ESG, como carbono, quer dizer, são temas extremamente importantes, como o marco temporal, isso são temas extremamente importantes. O marco temporal está relacionado à questão da terra, à questão da propriedade, a questão da terra da onde vem, da onde o produtor planta, da onde ele colhe, da onde ele cria, da onde vem a matéria-prima, da onde vem o alimento. Se eu não tenho a terra, se eu não tenho essa questão dessa segurança, da onde vem a minha produtividade, da onde vem a produção, eu preciso cuidar disso. Da onde vem o alimento, da onde vem a matéria-prima que faz a economia girar. Todos esses são aspectos importantes, quer dizer, o produtor tem essa ciência. O produtor hoje tem a ciência da sustentabilidade. Ele sabe o que é importante, ele sabe que preservar a natureza, preservar o meio ambiente é importante, ele sabe que o bem-estar animal é importante. Ele tem essa consciência. Mas o setor e o produtor ainda não têm a consciência da reputação de imagem. Ele ainda não entendeu que quando você tem uma boa percepção do setor, quando você tem a construção de marca e de imagem, nós conseguimos avançar junto à população urbana. O setor ainda não entendeu que quem compra o nosso produto, o nosso consumidor, está do lado de fora da porteira. E que esse é o nosso grande patrimônio. E que esse consumidor pode nos ajudar muito valorizando o nosso produto, valorizando aquilo que nós fazemos dentro da porteira. E aí, quando você me pergunta o que falta fazer, falta profissionalizar, falta trabalhar. Então, o que é que nós temos feito, Divino? Nos últimos 3 anos, a BMRA tem apoiado diversas iniciativas, diversos projetos e, de certa forma, projetos profissionais. Um deles foi a pesquisa Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro. Parece incrível que um dos principais setores da economia do país nunca fez ou nunca tinha feito uma pesquisa para poder entender o que pensava o seu principal consumidor. Não existia isso. Nós vamos falar com todas as associações, todas as entidades. E não havia uma pesquisa atualizada de porte nacional, de grande dimensão, que desse com metodologia, efetivamente, o que pensava o brasileiro. Havia-se alguns estudos de menor porte, com mais de 10 anos de existência, e que não te dava a estrutura e metodologia suficiente para você construir um trabalho de posicionamento do setor. E a BMRA apoiou
este estudo. E foi este estudo, realizado durante um ano, que abordou mais de 4.200 pessoas no Brasil inteiro, que deu base para o projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil. E durante um ano esse trabalho foi realizado, e depois desse trabalho realizado formou-se aí um conselho com mais de 100 pessoas, das mais variadas segmentos de mercado. Então tinham autoridades, tinham pesquisadores, tinham profissionais jornalistas, tinham profissionais da indústria, que foram contribuindo, que foram dando um pouco da sua experiência e da sua visão, ao longo de mais 8 meses de trabalho, e depois disso foi construído um outro trabalho de posicionamento do setor. Em novembro e dezembro, agora de 2023, foi realizada uma outra pesquisa, uma última pesquisa, que envolveu mais de 380 pessoas, também no Brasil, em que foram testados os conceitos de comunicação. E nesse momento agora, em que eu estou conversando com você, estão finalizando a campanha que será apresentada no começo de fevereiro para os possíveis patrocinadores, para aí sim lançar o grande projeto. E não é uma campanha, é um projeto que haverá ações em escolas públicas, espaços públicos, publicidade, ações com influenciadores, ações com jornalistas. Quer dizer, é um grande projeto, um projeto que deve durar, na primeira temporada, um ano, e que deve impactar o brasileiro. E qual é o propósito desse projeto? É tornar o agro uma paixão nacional. É mostrar... Assim como foi o futebol, assim como foi o carnaval, um dia? Exatamente. E não é dizer para o brasileiro que, olha, brasileiro, você só come porque o agro planta. Não é isso. A pesquisa nos mostrou que nós precisamos ser amistosos, que nós precisamos ser amigos, que nós precisamos nos aproximar, que nós precisamos fazer um convite, que nós precisamos mostrar um agro que tem oportunidade, que dá oportunidade, que construiu um país melhor. E que tem humildade também, né, Ricardo? Eu acho que às vezes precisa baixar um pouco a bola, né? Pois é, Divino. Você sabe que uma das coisas mais interessantes que a pesquisa nos mostrou é que o agro, em todo lugar que ele está, ele muda a vida das pessoas da comunidade. Ele torna a comunidade mais feliz. Ele não torna as pessoas ricas. Ele torna as pessoas mais felizes, com dignidade. As pessoas têm dignidade. As pessoas têm o seu carrinho. Não é carrinho zero. É um carrinho bom. Tem ali a sua vida humilde, mas felizes. São empregados. Eu vou até mais longe, Ricardo. Torna as pessoas ricas, sim. Porque nas comunidades onde o agro chega, tem o dono de oficina, que ele tem uma oportunidade, tem o dono da loja, tem o dono do consultório odontológico, tem o médico que vai para aquela região. E isso, tem empresários que acabam se destacando. Tem o cara que de repente começa a vender máquina agrícola. Então, ele torna muita gente rica. E essas pessoas que acabam ficando ricas em função do agro, elas empregam outras pessoas com salários muito bons. Um operador de máquina hoje ele ganha um bom salário, coisa que há alguns anos atrás o cara tinha que ser gerente de uma boa agência bancária para ganhar.
e que hoje um operador de máquina ganha. Então, essa transformação eu acompanhei, eu vivi isso na pele. A minha cidade, a minha região, as cidades que compõem o meu estado passaram por isso, passaram por esse processo e eu acompanhei bem. Lugares como o oeste da Bahia, que eu conheci lá nos primórdios também e conheci recentemente, mudaram completamente. Então, eu acho que o agro, sim, ele enriquece. E ele enriquece culturalmente também as pessoas, né? Porque acaba que se tem boas escolas, se tem boas universidades, boas profissões ligadas ao setor do agro, né? Que traz conhecimento, que traz mudança cultural também para essa região. Então, assim, eu acho que o agro ele tem esse papel, sim. O que nós precisamos mostrar é que quando as pessoas da cidade estão tomando o seu café, aquele cafezinho foi plantado por uma família que acordou de madrugada, cuidou daquele café e que muitas vezes ela perdeu todo aquele café numa geada. Isso. E que aquela família que está tomando aquele café com leite, aquele leite que aquela pessoa está tomando, uma família levantou de madrugada para ordenhar, para cuidar daquela vaca. Porque muitas vezes vão sendo criados estereótipos. Assim, você tem propriedades que hoje estão mecanizadas, que você tem sim grandes propriedades. Mas você ainda tem as propriedades pequenas, menores, que você tem a ordenha manual, né? Você tem a ordenha ou você tem um cuidado ali com os animais, em que os proprietários, em que os produtores levantam ainda de madrugada e vão cuidar lá dos animais. E que são maioria, inclusive, agora, né? Muito mais do que as propriedades grandes. Exato. E que muitas vezes, imagina você que você tem uma família que tem lá 40 vaquinhas, e que aquelas vaquinhas é o que dá o sustento, o leite daquelas vacas é o que dá o sustento do dia a dia, que alimenta lá a família. Só que aquela pessoa que está tomando leite não sabe desse trabalho todo. E não sabe que muitas vezes aquela vaca, aqueles animais, de repente, é o sustento daquela família e numa onda de mastite, 10 daquelas vacas pegam mastite, que o sustento daquela família fica comprometido ali por 4, 5 semanas. E que ela não tem de onde tirar. Os recursos dela vêm daqueles animais. Quer dizer, tudo isso, todo esse ônus da profissão, quer dizer, quem está na cidade não tem a mínima ideia desse esforço, desse trabalho que o produtor faz. Então, essas histórias, o setor precisa contar, isso precisa chegar. Isso é muito comum nos países lá fora, contar a história do produtor. E veja, o que nós estamos colocando aqui não é dizer e não é fazer vitimismo. Não é isso, Divino. É colocar efetivamente, valorizar quem deve ser valorizado. É trazer aqui a história de quem deve ser valorizado, é mostrar efetivamente quem deve ser valorizado e de uma maneira para que o brasileiro entenda, cara, efetivamente. O que eu vou te dizer agora? Nós perdemos um grande brasileiro, Zagallo. O país se comoveu. Todo mundo, claro, ficamos tristes, perdemos um grande brasileiro. Viveu 92 anos, bem vividos. Cara, mas o ano passado a gente perdeu o Alisson Paulinelli. Alguém fez alguma coisa? Só quem é do agro. Não. Só quem é do agro conhece. Pois é, mas concorria ao Prêmio Nobel. Concorria ao Prêmio Nobel. Pois é, mas está errado isso. A gente precisa mudar um pouco. E isso é comunicação. O setor precisa trabalhar. Então, Divino, o que eu estou te contando
é que a comunicação, o projeto Marca Agro do Brasil, ele tem uma esfera muito maior do que propaganda. Ele tem uma esfera muito maior. O propósito é levar para o brasileiro a construção de marca, e a construção de marca passa pelo posicionamento do setor. As bases eu vou trabalhar a escola, eu vou trabalhar a criança, para que a criança tenha ideia do que efetivamente é, para que a criança tenha admiração pelo trabalho do produtor, para que o adolescente saiba o que é efetivamente o trabalho que é feito no campo, para que a gente gere a admiração, para que o adolescente saiba que, cara, eu posso efetivamente buscar um trabalho no agro. Eu tenho que desconstruir a ideia de que no agro eu tenho Jeca Tatu. Não, eu tenho tecnologia no agro. Eu posso me formar em tecnologia e trabalhar no agro com uma profissão de inteligência artificial, por exemplo, que vai ser agora o grande desafio do setor. Enfim, é um grande projeto, é um projeto para posicionar o setor e construir a sua marca. É o que nós deveríamos ter feito há 50 anos. Ricardo, eu fico muito feliz de ver esse trabalho de vocês. É um trabalho que merece todo o sucesso do mundo. Eu espero ainda eu espero ter vida para ver as pessoas respeitarem o agronegócio, assim como nós respeitamos o futebol, assim como nós respeitamos o carnaval, assim como nós respeitamos a Fórmula 1. Nós precisamos de ter mais heróis no Brasil. Eu não estou dizendo que a gente tem que o herói tenha que ser o produtor rural, não. Um Alisson Paulinelli poderia ser um herói do Brasil, com estátua aí em vários lugares. O Brasil está faltando heróis. Acho que o último grande herói do Brasil morreu há 30 anos atrás, que foi Ayrton Senna, né? Aquele que comoveu os brasileiros. Nós estamos precisando mais disso. E eu espero que do agro saia alguém que o brasileiro olhe para ele com orgulho, com reverência, né? E graças a trabalhos como esse, eu acho que a gente vai conseguir. Muitíssimo obrigado por compartilhar esse posicionamento da associação. Muito obrigado por compartilhar essa demonstração que você deu aqui agora, de que o Brasil precisa de entender melhor aquilo que faz bem a tantos brasileiros. E sucesso! Conte conosco, Divino. Nós estamos aqui para ajudar a construir a marca agro do Brasil. E vamos construir. Vai dar certo. Meu irmão, um abraço para você. Vamos juntos. Abraço, fica com Deus. Fiquem vocês também. Muito obrigado pelo convite e conte sempre conosco. Muito obrigado. Gente, eu tive hoje o privilégio de conversar com um brasileiro que está fazendo muito pela comunicação, pelo agronegócio, mas sem modismos, né? Tem tanta gente entrando no agronegócio aí por modismo, porque agora é a bola da vez, né? Não. Quem começou o agro lá atrás, quem começou a história com o agro lá atrás, quem conviveu com o agro quando ele não era pop, né? Quando ele era ainda o patinho feio, sabe da importância e da relevância que ele tem e que cada brasileiro possa entender isso melhor. Eu tive o privilégio de conversar com o Ricardo Nicodemos, presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E nós falamos a respeito do seguinte tema: agro, a marca do Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal.
E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.